Ministros da primeira turma do STF negam recurso do deputado federal Luiz Nishimori. O que se pretende com os embargos de declaração são efeitos infringentes para que o recebimento se transforme em rejeição. Então, embargos de declaração, o meu voto é pela rejeição. Combate às fake news nas eleições. As irregularidades podem ser denunciadas pelo aplicativo de celular Saque MPF ou nas procuradorias regionais eleitorais. Acordo garante treinamento de mesários em caso de relatos de problemas nas urnas. O eleitor vendo ou tendo problemas ou identificando fraude, imediatamente deve procurar o mesário ou o presidente da mesa. Melhorias no processo judicial eletrônico. A ideia é desenvolver soluções de inteligência artificial que aprimorem o serviço prestado pela Justiça à cidadania brasileira. Olá, boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros negaram o recurso do deputado federal Luiz Nishimori e a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos e vamos então entender um pouco sobre o caso desse parlamentar. Em fevereiro deste ano, a primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal decidiu receber uma denúncia contra o deputado federal Luiz Nishimori. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria contratado 9 funcionários fantasmas quando ele era deputado estadual do Paraná entre os anos de 2003 e 2010. E olha só, dessas contratações, ele teria desviado R$2.800.000 para benefício próprio. Vamos acompanhar a reportagem. No recurso, o deputado Luiz Nishimori pedia para esclarecer pontos da decisão da primeira turma que o tornou réu em fevereiro pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o esquema envolvia 2 servidoras que controlavam as contas abertas em nome dos fantasmas e eram encarregadas de sacar os salários para, em seguida, depositar os valores em 5 diferentes contas. 3 em nome do parlamentar e outras 2 em nome de entidades privadas sem fins lucrativos, mas controladas pelo acusado. O ministro Alexandre de Moraes, na sessão desta terça-feira, negou o pedido do parlamentar. Ele alegou que não há nenhum ponto a esclarecer na decisão da turma que aceitou a denúncia. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Foi recebimento de denúncia pela turma. O meu voto é pela rejeição. Ainda durante a sessão, os ministros julgaram vários habeas corpus. Em um deles, um homem condenado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menores, pedia para permanecer em liberdade. O ministro Marco Aurélio, relator, disse que há excesso de prazo na prisão provisória e decidiu que ele poderia cumprir a pena em casa. Não se pode inverter a ordem natural do processo crime a partir da capacidade intuitiva, imaginando que, não havendo a custódia, poderá o acusado ameaçar testemunhas ou mesmo deixar o distrito da culpa. Mas, por maioria, os ministros negaram o pedido. Consideraram que o homem pode voltar a cometer crimes, além de representar perigo para a sociedade. Diante da periculosidade do réu, e das circunstâncias aqui descritas, se possa considerar injustificada a demora, de modo que eu estou originário. Portanto, eu estou denegando a ordem. A revelação da alta periculosidade do agente é algo que permeia a ordem pública. O lugar dele não é em casa da Tamás Pavena, o lugar dele, no meu modo de ver, é na cadeia. A complexidade da comprovação da disputa entre gangues jovens levou ao prazo se esticar um pouco, mas já há pronúncia, os elementos para a prisão me parecem presentes. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma de hoje do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. 2 casos envolvendo parlamentares e prerrogativa de foro também foram julgados na primeira turma hoje, né? Exatamente, Érica. Foram 2 recursos envolvendo a deputada federal Maria Auxiliadora Seabra Rezende e um outro recurso envolvendo o deputado Vladimir Ribeiro da Costa. Nos 2 casos, a grande pergunta era saber se o processo, a ação penal
penal que tramita aqui no Supremo contra esses 2 parlamentares deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal ou deve ser declinada para a primeira instância, como de fato julgou o ministro Marco Aurélio, relator dos 2 recursos que vieram a julgamento hoje na primeira turma. O ministro Marco Aurélio, nos 2 casos, entendeu e aplicou a jurisprudência mais recente, adotada em março de 2018 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em relação à prerrogativa de foro, entendendo que os crimes cometidos por parlamentares federais só serão julgados aqui no Supremo Tribunal Federal se forem cometidos durante o exercício do mandato e tiver esse crime relação com o exercício do mandato. No caso da professora Dorinha, no caso da deputada federal Maria Auxiliadora, ela teria sido denunciada por supostamente quando secretária da Educação no estado do Tocantins, dispensado a licitação para aquisição de livros, que teriam também, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, sido contratados de forma superfaturada e também acusada de peculato. Crimes cometidos quando ela ainda não era deputada federal e também não havia nenhuma relação com o exercício do mandato de deputada federal. O ministro Marco Aurélio, relator, determinava então a baixa dos autos para que a Justiça Federal de primeira instância do estado de Tocantins pudesse analisar o caso. No segundo, envolvendo o William Ribeiro da Costa, o deputado federal já teria supostamente cometido, foi denunciado por supostamente ter cometido um crime de ameaça durante o exercício do mandato parlamentar, já deputado federal. Mas para o ministro Marco Aurélio, o crime de ameaça, o suposto crime de ameaça, não teria qualquer relação com o mandato. Então, da mesma forma, aplicando a orientação do Supremo, deveria ser julgado pela primeira instância e não pela Suprema Corte. Mas a maioria que se formou, ficando vencidos apenas o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, seguindo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Fux e a ministra Rosa entenderam que nos 2 casos, embora essas justificativas do ministro Marco Aurélio tivessem toda a pertinência, os 2 processos já estavam aparelhados para julgamento. E um deles já com as alegações finais apresentadas e o outro já em fase de processo penal já finalizado. Ou seja, nesse caso, haveria, portanto, uma prorrogação da competência do Supremo, segundo a jurisprudência que foi firmada. Nos 2 casos, portanto, deram provimento aos recursos para permanecer aqui no Supremo o julgamento das 2 ações penais contra esses 2 deputados federais. Repita para mim, por favor, o nome do deputado. Deputado Vladimir Ribeiro da Costa. E não William. O William não, sim. A gente se encontra amanhã, temos sessão plenária pela manhã à tarde? Exatamente, convocada uma sessão extraordinária para quarta-feira pela manhã, a partir das 9h30, e às 14 horas as sessões ordinárias, normalmente com o direto do plenário, amanhã ao vivo. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, Karina. Eu que agradeço. Faltam menos de 2 semanas para o segundo turno das eleições no Brasil e as fake news ainda são um problema nas campanhas. Desde o início do período oficial do pleito até agora, o Ministério Público Federal recebeu mais de 240 denúncias de irregularidades nas redes sociais. Criada para investigar irregularidades nas eleições presidenciais, a Procuradoria-Geral Eleitoral tem recebido várias denúncias, como manifestações políticas em templos religiosos, propaganda antecipada e divulgação de notícias falsas em redes sociais. Para se ter uma ideia, a chamada fake news e a pesquisa de voto sem registro no TSE são maioria absoluta nas representações. Para o Ministério Público Federal, a população é a maior aliada na fiscalização das eleições. As irregularidades podem ser denunciadas pelo aplicativo de celular Saque MPF ou nas procuradorias regionais eleitorais. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma página para ajudar a esclarecer o eleitor sobre as informações que circulam na internet. Grupos de mensagens online, aplicativos e páginas de amizade são algumas das principais ferramentas utilizadas por candidatos nestas eleições. As campanhas eleitorais ganharam um novo formato, com o alcance e a força que a internet tem entre os eleitores. Mas esse meio tão frequentado é também perigoso, quando o que está em risco é a veracidade das informações que chegam para o internauta. É que muitas vezes o conteúdo circulado nas redes é falso.
Por isso, o TSE criou uma página que permite ao eleitor encontrar informações que desconstroem boatos ou notícias que tentam confundir quem vai às urnas. Acessando o site do TSE, basta clicar no ícone Esclarecimentos sobre informações falsas. Aqui você irá encontrar os principais assuntos inverídicos que circulam pela internet, com a finalidade de atentar contra a lisura e a confiabilidade das eleições. Na barra de rolamento, você tem acesso a tudo que a Justiça Eleitoral já desmentiu com auxílio de perícia e investigadores. Entre os assuntos estão a questão da urna completar o voto do eleitor, a impossibilidade de votar para presidente e os esclarecimentos sobre a possível anulação do voto. Tudo isso é falso. Com essa página, a Justiça Eleitoral pretende também alertar o eleitor quanto ao risco de compartilhar informações que não foram checadas. Afinal, é responsabilidade de quem repassa qualquer mensagem conferir a veracidade do conteúdo. O TSE faz a sua parte. Ao ter conhecimento de possíveis irregularidades, a Corte Eleitoral comunica os órgãos de investigação para apuração dos casos. Até agora não foi comprovada nenhuma violação relacionada ao processo eleitoral e à apuração das urnas no primeiro turno das eleições. E no próximo bloco, o assunto é da eleição. O presidente do TSE e ministro da Segurança Pública assinam um acordo para orientar mesários diante de relatos de supostos problemas nas urnas. Também uma maneira de coibir determinadas fake news que buscam induzir a não lisura do processo eleitoral eletrônico. Mesários vão receber orientações para combater as fake news e saber como agir em caso de problemas nas urnas no segundo turno das eleições. Um termo conjunto foi assinado na tarde desta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral. O documento foi assinado pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A orientação destinada aos mesários reforça os procedimentos a serem adotados em caso de relato de dificuldade ou problema enfrentado pelo eleitor no dia do segundo turno. O que é fundamental aqui é dar uma ferramenta a qualquer cidadão ou cidadã, eleitor ou eleitora, para ter o seu protesto, a sua denúncia, a sua queixa registrada e que isso possa ser acompanhado publicamente e que todos possam aferir o resultado de um processo investigativo. Essas notícias podem ser relativas a eventuais problemas em urnas eletrônicas na hora de votar, a veracidade acerca das notícias veiculadas nas redes sociais, bem como aos vídeos que circulam também na internet, sejam referentes aos candidatos, cargos políticos, partidos ou coligações que fazem apologia ou incitem a prática de qualquer delito, em especial o eleitoral. O eleitor vendo ou tendo problemas ou identificando fraude, imediatamente deve procurar o mesário ou o presidente da mesa. Todos eles têm, aliás, todos nós temos o pardal. O pardal é só baixar, ele está aí. Então, o que ele faz? Ele relata o fato, o mesário ou o presidente anota aquilo num papel, porque ele tem que ter anotado devidamente, registrado formalmente no papel, e ele passa informações, ele dá o CPF, dá o nome dele, diz quem é aquela pessoa, qual é o fato, ele relata dentro do aplicativo. Imediatamente isso vem para Brasília e a ideia é que você coloque isso em rede aberta, para que todos possam acompanhar. O registro imediato no aplicativo Pardal deverá ser feito pelo mesário ou presidente de mesa, selecionando a opção Nova Denúncia e, em seguida, outros/denúncias, inclusive registrando foto da ata lavrada e vídeo se houver. Também uma maneira de coibir determinadas fake news que buscam induzir a não lisura do processo eleitoral eletrônico. E o Tribunal Superior Eleitoral criou um novo serviço que vai facilitar a vida de quem trabalhou como mesário. Este ano, quase 1.800.000 mesários vão poder emitir a declaração de dias trabalhados no site do Tribunal Superior Eleitoral. O serviço é inédito e pode ser obtido no canal do mesário. Basta clicar no lado esquerdo da página no ícone Declaração. Em seguida, o internauta deve escolher o estado onde realizou o serviço e preencher os dados necessários. Depois, é só enviar. Aqueles que trabalharam no Distrito Federal não precisam realizar o procedimento.
Eles já receberam a declaração referente ao primeiro turno, nas sessões eleitorais. Antigamente, esse documento era emitido apenas pelos cartórios eleitorais. Um dos candidatos em um concurso público conseguiu na Justiça fazer a segunda etapa do processo depois dos outros candidatos. Ele comprovou que havia tido problemas de saúde nas datas previstas no edital. Foram cerca de 4 horas diárias de estudo durante 5 meses para a tão esperada aprovação no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Elton, que já era PM em outro estado, mesmo acostumado a se exercitar, intensificou também o treino para o teste de aptidão física. Antes da data do TAF, porém, acabou se machucando. Veio então o medo de ser reprovado. Eu fiquei com o tornozelo bastante inchado e ele incomodava quando eu andava, né? Mas tratando, gelo e compressa e médico e enfim, eu corri atrás ao tempo todo para ficar perfeito quando chegasse aqui. Fiz o teste físico lá com muito custo, mas passei dentro do horário sem maiores problemas. E há pessoas que enfrentam problemas parecidos ou até mais complicados. Um candidato aprovado na primeira etapa do concurso do Tribunal de Contas da União não conseguiu efetivar a inscrição na segunda fase do certame por problemas de saúde. Após ser eliminado, ele recorreu à Justiça. Já em primeira instância, garantiu o direito de retornar ao concurso. O caso veio parar aqui no TRF da Primeira Região. A União sustentou que aceitar o candidato seria conferir um tratamento diferenciado a ele, o que violaria os princípios da isonomia e da moralidade, já que todos os inscritos se submeteram às regras do edital, argumentos rejeitados pela 5ª turma do tribunal. O relator, desembargador federal Souza Prudente, destacou que o edital é a lei do concurso, mas é ilegítima a eliminação no caso porque a perda do prazo se deu por circunstâncias alheias à vontade do candidato. E o atestado médico confirma isso. O magistrado destacou que o prazo curto para inscrição na segunda etapa é que afronta os princípios da isonomia, publicidade e razoabilidade. Este advogado esclarece que o edital deve sim ser respeitado, mas há que se levar em conta também outras questões. No caso de doença, é uma justa causa impeditiva para o candidato poder fazer a sua inscrição. Então, a doença, no caso, ela é justificável, entende? Né? Para poder, entre aspas, ferir o princípio da vinculação edital. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um inquérito para investigar o vazamento de dados pessoais de usuários brasileiros do Facebook. A segurança de dados pessoais é de responsabilidade das empresas. Evitar algumas publicações, mudar senhas com frequência, não adicionar desconhecidos. Esses são alguns dos cuidados que os usuários de redes sociais costumam tomar para evitar se tornarem alvos de golpes. Eu mantenho apenas os meus amigos, né? Não costumo compartilhar informação ou aceitar amigos que eu não conheça na vida real. A gente tenta botar uma senha muito característica com a gente, por exemplo, a gente usa o sobrenome mais 3 números, todo mundo faz isso. Eu procuro não colocar lugares que eu frequento que eu vou com muita frequência, não colocar nenhum dado que alguém possa perceber onde que eu moro. Mas em alguns casos isso não dá certo. Os hackers especialistas em informática conseguem quebrar códigos de segurança e acessar dados pessoais nas redes sociais. E aí é muito difícil saber se o seu perfil caiu nas mãos de algum deles. No fim de setembro, o Facebook reconheceu mais um ataque de hackers. Pelo menos 50 milhões de usuários tiveram os perfis invadidos e as contas controladas pelos invasores. Depois do ataque, por medida de segurança, as pessoas afetadas foram deslogadas de todos os dispositivos que estavam conectadas. Isso faz com que o usuário tenha que se logar novamente em suas contas e depois orientaram a troca de senhas. Então, o primeiro passo de segurança identificado, acho que foi acertado da empresa a fim de mitigar eventuais resultados negativos. O caso chamou a atenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O órgão abriu inquérito para apurar o vazamento de informações pessoais de usuários brasileiros no Facebook. A segurança dos dados é uma responsabilidade das empresas. As empresas têm já um conjunto de medidas que devem adotar hoje
Com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse conjunto vai ser mais rigoroso, mais abrangente também. Elas vão ter que se preocupar desde o momento em que elas coletam os dados, elas podem ou não coletar os dados, ela tem que observar as bases que autorizam, as bases legais que autorizam a coleta do dado, o tratamento desse dado, como é que se vai dar, se ele respeita os direitos do cidadão, se respeita a privacidade do cidadão. Vão ter que observar, por exemplo, se podem manter os dados ou não após esse momento, ou seja, até que ponto que elas devem permanecer com esses dados. Vão ter que observar uma série de questões. E daqui a pouco, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo e do CNJ, assina termo de cooperação para otimizar o processo judicial eletrônico na Justiça de Rondônia. A ideia é desenvolver soluções de inteligência artificial que aprimorem o serviço prestado pela Justiça à cidadania brasileira. Em Brasília começou hoje, vai até quinta-feira, o encontro da Rede de Governança do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. O termo firmado entre o CNJ e o TJ de Rondônia trata do sistema Sinapses, que usa as redes neurais artificiais. O encontro é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia é desenvolver soluções de inteligência artificial que aprimorem o serviço prestado pela Justiça à cidadania brasileira. Na abertura do evento, o ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça de Rondônia, que passa a adotar o sistema. O desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior também assinou o documento de parceria. As aplicações da inteligência artificial podem representar ganho de tempo para os servidores do Poder Judiciário por proporcionar mais celeridade ao andamento das ações judiciais. A parceria tem a duração inicial prevista para 1 ano, prorrogáveis por até 5 anos. Um dos maiores problemas para artistas, técnicos e outros profissionais do entretenimento era a falta de uma regulamentação oficial na hora de assinar contratos. Agora, tudo isso faz parte do passado. Uma portaria do Ministério do Trabalho já está valendo e todos do setor, inclusive estrangeiros, terão a vida bem facilitada. Trabalhar com arte é um desafio. A mistura do sonho com o dom nem sempre foi encarado como trabalho. Eu me sentia totalmente humilhado e era humilhada, porque eu dizia, não, eu sou músico, é profissão. Não, isso não é profissão. A portaria 656 do Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta a profissão de músicos, dançarinos, atores, técnicos e outros profissionais dos espetáculos de entretenimento. Havia muita insegurança jurídica no meio. Nem o contratante, nem o contratado sabiam como aquela relação se dava. Então, a portaria prevê 2 formas específicas, que é o contrato de trabalho, seja ele por tempo determinado ou indeterminado, e a nota contratual, que serve justamente para a prestação de serviço eventual, para algumas apresentações que aconteçam sem vínculo de emprego entre as partes. De acordo com a Ordem dos Músicos do Brasil, a portaria visa beneficiar cerca de 14 milhões de trabalhadores, sendo 8 milhões de músicos. O novo modelo passa a ser obrigatório para a contratação desses profissionais. Permite que ocorram todos os recolhimentos do FGTS, da Seguridade Social. Então, o músico ele passa a poder comprovar renda junto ao banco, que é uma coisa que eles sempre tinham dificuldade antes, e também ficam cobertos pela toda a proteção da Seguridade Social. Passa a regularizar uma situação que antes precária, agora fica tudo certo. A portaria também favorece os artistas estrangeiros, que poderão fazer shows no Brasil com menos burocracia. Para aqueles músicos que sejam estrangeiros, com o visto simples, ele pode sim trabalhar no Brasil, desde que ele apresente 10 dias antes à coordenação de imigração esse pedido, recolha uma taxa que vai ou para a OMB ou para a entidade sindical, portanto facilita a apresentação de artistas estrangeiros no país. O valor da taxa é fixado em 5% de acordo com o contrato apresentado. O valor ele não entra direto na Ordem dos Músicos aqui da Bahia, ele vai para o Conselho Federal e lá o repasse. Então isso faz com que haja mais transparência, inclusive para o Tribunal de Contas da União. Músicos como Xande de Pilares, Carlinhos Brau e Alcione já se manifestaram em favor da regulamentação nas redes sociais. O Ministério da Cultura ainda pretende propor alterações na portaria a partir de contribuições do meio artístico. O primeiro passo foi dado e é importante que tenha sido dado. De agora por diante, a sociedade continuará sendo ouvida e o que tiver que ser mudado certamente será adequado às relações. Todos vão ganhar com isso, a música, o músico, a categoria.
Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas notícias hoje. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa falando que no Rio de Janeiro, a Justiça decretou prisão de Daniela Cândido Cardoso, de 37 anos, conhecida como Dani Bumbum. Ela é apontada como responsável pela morte da microempresária Fernanda Assis, depois de um procedimento estético para aumento dos glúteos no último sábado. Dani tem uma passagem pela polícia em 2015 por posse de substâncias injetáveis proibidas. Na manhã de hoje, a Polícia Civil foi até o endereço e, como não a encontrou, por isso Dani já é considerada foragida. E na Paraíba, a Justiça suspendeu o leilão do Detran de quase 400 veículos marcado para hoje. A suspensão é em razão de questionamentos feitos por leiloeiros. E você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? É muito fácil, é só entrar no nosso canal no YouTube, digita lá TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.